Bom dia, estamos aqui para gravar o nosso Bom Dia com Maria e pedimos que a paz da Sagrada Família envolva o teu lar esta manhã. O Evangelho de hoje está em São Marcos, capítulo 5, do 1 ao 20. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Este homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, saiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro, por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai deste homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" E o homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos passando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Mandai-vos para os porcos, para que entremos nele." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo por dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele, e Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, vai para junto dos teus e anuncia-lhe o que o Senhor fez em sua misericórdia." Então o homem foi embora e começou a pregar da Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, o Evangelho de hoje, vem trazer-nos uma mensagem extremamente significativa. A começar ali no início do Evangelho, onde conta a história deste homem que vivia em meio a túmulos, há anos já, acorrentado, algemado, vivendo uma vida indigna, no meio da morada dos mortos, ali no cemitério, onde, na verdade, não em todos os casos, mas a maioria das pessoas tem um certo receio de passar pelo cemitério, tem medo. E ali aquele homem vivia endemoniado, gritando, perdido. E ninguém conseguia fazer nada por ele. E segundo o que diz a palavra, pelo que eu entendi, o que tentavam fazer por ele, na verdade, não era por ele que tentavam. Então vamos acorrentar este homem, vamos algemar esse homem. Que na verdade ele tirava a paz dos outros, das pessoas que passavam ali. Então muitas das pessoas que queriam algemar aquele homem, na verdade estavam buscando a sua própria paz. Não estava buscando a paz daquela pessoa que estava num momento de muita dor, de muita tristeza, de muita dor emocional.
e endemoniado, como diz a palavra. Ao chegar Jesus naquela localidade, os próprios demônios, né, se jogaram aos pés de Jesus. Eles sabiam que Jesus poderia fazer alguma coisa pelo aquele corpo que eles estavam dominando. Então, a primeira pergunta: o que tens a ver com nós, Jesus? Né? E aquilo já despertou o olhar de quem estava ali por perto. Falou: opa, alguma coisa diferente está acontecendo. E aquele jovem, né, provavelmente descabelado, barbudo, sujo, fedido, né, escondido da sociedade, porque é o que acontece na maioria das vezes, né, esconder os erros, esconder o feio, esconder a podridão, ao invés de levantá-lo, né, ao invés de dar a mão e dar uma veste nova. E foi exatamente o que Jesus fez. E com essa situação toda, né, que os demônios, a legião toda que estava naquele homem. Então permitas que a gente vá para aqueles porcos, e assim o Senhor permitiu, e encaminhou, né, aquela legião para aquela manada toda de porcos que se lançou ao mar. E quando isso aconteceu, provavelmente aquele homem caiu por terra, porque ele estava também debilitado, ele estava fraco, né? Então ele caiu por terra ali aos pés de Jesus. Mas diante disso tudo, eram muitos porcos, né? Ali fala mais ou menos 2.000 porcos, né? Mais ou menos 2.000 porcos. Então aqueles cuidadores que estavam ali cuidando dos porcos se assustaram com a situação e correram para avisar o resto da cidade, o resto da vila, o resto das pessoas. E ali criou-se uma multidão. Mas a admiração maior das pessoas foi chegar e ver aquele homem que estava todo mundo acostumado vendo tacar pedra, xingar, gritar, estar endemoniado, talvez fazendo gestos obscenos, gritando, sofrendo a dor dele, né? E calmo, tranquilo, vestido de si mesmo, né? Então olha que palavra linda, né? Perfeito juízo, vestido de si mesmo. Então, diante de uma palavra dessa, qual é a preciosidade de você olhar um ser humano vestido de si mesmo? Alguém que é a imagem e semelhança de Deus vestido de si mesmo. Poder olhar o outro e entender que é ele, com as suas dificuldades, com as suas capacidades, com as suas possibilidades. E aceitarmos isso, a sociedade aceitar isso. E diante disso, né, ao invés de acontecer um grande louvor de glória, de alegria, o que aconteceu? Tiveram medo, porque aquele que é o dono da paz, que é o príncipe da paz, que é o rei da paz, deu àquele homem coisa que ninguém nunca tinha conseguido fazer. Jesus não deu a ordem de acorrente para que eu fale com ele, algeme para que eu fale com ele, não. Jesus deu a ordem para aquele homem ficar livre daqueles demônios. Que aqueles demônios fugissem, se apartassem daquele homem. E assim devolveu a dignidade daquele Filho de Deus. E ele se vestiu de si mesmo. E hoje é o que Jesus vem pedir para nós. Mas ao invés disso, o que aconteceu? As pessoas sentiram medo, outras revoltadas, porque afinal de contas alguém perdeu aqueles 2.000 porcos. Então, diante de 2.000 porcos e de uma pessoa, talvez o valor maior foi dado àquela manada. Uma manada de 2.000 porcos que alimentaria muita gente, que soltaria muita banha, não sei como que funcionava, naquela época. E de repente um homem, que todo mundo já era acostumado a ver na base do grito, da loucura, com menos valor do que uma manada de porcos. E Jesus veio e devolveu a dignidade para aquele homem, que é o que ele quer fazer comigo, com você, na nossa vida, nas nossas situações. E ao invés de haver um grande louvor, um grande agradecimento em louvor à vida daquele homem, na verdade houve uma revolta por ter perdido os 2.000 porcos. E Jesus se levanta, na sua docilidade, na sua bravura como homem, no sentido de saber o que estava fazendo, corajoso, na docilidade de devolver a paz e a identidade para um homem perdido, entra na barca e vai embora, assim como pediram. E aquele homem pede: Jesus, deixa eu ficar com você, afinal de contas você foi meu libertador, deixa eu ir. Provavelmente aquele homem gritava, deixa eu ir. E Jesus falou: não. Aí um segundo ponto desse evangelho muito significativo. Jesus fala para aquele homem: fique com a tua família, vá para a tua casa e anuncie o evangelho.
Então, vem trazer novamente a fragilidade humana cheia de si mesmo, no sentido de que a tua família é a tua identidade, a tua família sabe quem você é, a tua família te acolhe. E diante disso tudo, nós devemos ter um olhar amoroso. Quando nós ajudamos alguém também para não condenar a família do outro, para não aceitar que a família do outro também condene aquele, nós precisamos ser plantadores de paz, para que outras pessoas colham a paz e ela se devolva a nós. Então esse evangelho de hoje é muito rico, muitos detalhes maravilhosos, né, que daria para ser falado aqui, mas eu acho que o principal da palavra é essa, é devolver a identidade, fazer festa quando alguém se encontra diante de Deus, ser misericordioso como o Papai do Céu foi com aquele menino, com aquele homem perdido no meio dos mortos. Quem de nós gostaríamos de ser ele ou de ver alguém da nossa família numa situação dessa? Doeria demais, mas quando ele foi libertado, não houve tanta alegria assim. E depois havia uma admiração porque aquele homem se tornou um evangelizador, ele se tornou um propagador da paz, ele se tornou um propagador de milagres. Que eu e você nesta manhã tenhamos essa capacidade de ver além de uma perda de 2.000 porcos, ver além de uma identidade desestruturada, perdida, estragada, e acreditar que para Deus tudo é possível, que Deus pode tudo, que Deus opera um milagre pequeno, grande, gigantesco, impossível, porque Ele pode a cada dia transformar a minha história e a tua história. Demos a cada um de nós o valor verdadeiro ao que a vida precisa ser dada, que está no nome de Jesus. Amém? Sagrada Família, tende piedade de nós.